A verdade está por aí. Mas isso não significa que sempre a encontramos. É da natureza humana ser cativado por um bom e velho mistério não resolvido. E quanto mais estranho, melhor. E é exatamente isso que eu tenho reservado para você hoje. De carne misteriosa caindo dos céus, até o mais famoso incidente de sequestro de TV de todos os tempos. Vem comigo dar uma olhada nos mistérios urbanos mais bizarros que ninguém consegue resolver. Misteriosa máquina de refrigerante. Essa máquina de venda automática em Capitol Hill de Seattle se tornou um dos mistérios mais bizarros da história recente da cidade. Além de sua idade notável e estar quase completamente coberta por grafite, o que torna essa máquina diferente da sua máquina de venda comum é que você não tem aquela opção de pedir uma bebida específica. Em vez disso, os usuários são apresentados a 6 botões amarelos desbotados misteriosos, e quando pressionados dispensam uma lata de refrigerante completamente aleatória. Essas máquinas, que apareceram pela primeira vez nos anos 90, são conhecidas por vender latas de refrigerante realmente estranhas e muito raras, muitas das quais não estão disponíveis desde a década de 80. Existem até rumores de latas do extinto refrigerante Hubba Bubba, Crystal Pepsi, e até Coca-Cola com infusão de bacon, todos vindos dessa máquina. Nas ocasiões em que a máquina antiga quebrou, os moradores de Seattle relataram que ela sempre seria consertada em apenas alguns dias. No entanto, ninguém sabe de onde vem a máquina, quem está estocando e também consertando ela todo esse tempo, nem como conseguiram consistentemente obter todas essas raridades de refrigerante. As coisas ficaram ainda mais estranhas em junho de 2018, quando essa máquina misteriosa apareceu de repente e simplesmente sumiu. Tudo o que restou foi uma nota enigmática deixada pelo proprietário anônimo no local em que a máquina costumava ficar, informando que saiu para passear. Logo depois, fotos começaram a ser postadas em páginas do Facebook da máquina de vendas. Sim, essa máquina de vendas tinha sua própria página no Face, mostrando as muitas aventuras definitivamente não photoshopadas das quais a máquina esteve durante sua ausência. Existem muitas teorias malucas online sobre essa misteriosa máquina, com algumas até concluindo que pode ser assombrada. Mas uma das hipóteses mais comuns é que a máquina pertence e é operada pelos proprietários da Broadway Locksmith, a loja que ficava logo atrás de onde a máquina estava instalada. Apoiando a teoria está o fato de que a máquina extraiu energia elétrica da Broadway Locksmith e tinha um cadeado que era realmente similar aos que eram vendidos na loja. No entanto, apesar dessa evidência, o proprietário da Broadway Locksmith manteve a mesma história por mais de 10 anos. Eles alegam que não sabem quem é o dono dessa máquina e nunca viram ninguém abrir ela. É claro que é possível que a Broadway Locksmith esteja nessa onda de refrigerantes, não é mesmo? Porém, foi uma grande surpresa quando o Seattle Times entrou em contato com os oficiais da cidade sobre a máquina e descobriram que não havia absolutamente nenhum tipo de registro sobre essa misteriosa máquina de refrigerantes em lugar algum. Embora poucos tenham visto alguém realmente abrir ou reabastecer a máquina, os usuários do Facebook e Twitter compartilharam imagens secretas de um homem e uma mulher pegos bem em frente à máquina aberta. No entanto, ninguém nessas imagens se apresentou ou foi identificado. Apesar de ter permanecido em silêncio desde 2019, a conta do Facebook da máquina forneceu uma atualização no final do ano de 2020, sugerindo que talvez ela possa reaparecer em breve, para o deleite dos moradores e fãs locais. Agora só é preciso pegar um refrigerante de algum outro lugar e aguardar o grande retorno. E, é claro, o surgimento de mais pistas para finalmente resolver esse mistério, não é mesmo? Ah, e já que tocamos no assunto de retornos, seria realmente incrível ter você de volta aqui comigo no próximo vídeo. Então não deixe de curtir o vídeo de hoje e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo de primeira todos os dias. Agora de volta a alguns mistérios urbanos realmente assustadores. Cabeça de TV. Todos já se acostumaram a encontrar coisas na porta de casa, de pacotes da Amazon e outros inúmeros meios de entrega hoje em dia. Mas para os moradores de Henrico, na Virgínia, encontraram algo tão estranho esperando por eles em suas varandas que juraram que deveriam estar vivendo em um filme. Certa manhã de agosto em 2018, os moradores acordaram e encontraram aparelhos de TV antigos nas varandas de suas casas. A polícia foi inundada com ligações de moradores perplexos, alguns dos quais não acharam a brincadeira nem um pouco engraçada. Além disso, alguns moradores também encontraram certas imagens estranhamente bizarras gravadas em suas câmeras de campanha, que mostravam um homem misterioso entregando todas as TVs, só que com uma TV no lugar da cabeça. Esse personagem misterioso começou a entregar aparelhos de TV antigos na porta de mais de 50 casas diferentes e deixou os moradores se perguntando se eles acabaram de entrar na zona do crepúsculo.
Alguns detetives online apontaram para o vídeo do YouTube postado pelo morador Enrico, Zach Levitt, que documentou o incidente junto com seus amigos. Alguns dizem que Zach pode estar por trás do golpe para angariar visualizações para o seu canal. Mas além da velocidade com que ele produziu o vídeo, não havia evidências concretas para vincular Zach a nenhuma televisão. No entanto, algumas semanas após o episódio bizarro, a polícia anunciou que estava investigando um homem de 19 anos não identificado em conexão com esse caso. Adivinhe quem também tinha 19 anos de idade nessa mesma época? Exato, Zach Levitt. Porém, embora pareça que a polícia possa ter encontrado o culpado, nenhum nome suspeito ou mais informações foram divulgados oficialmente. Então, para nós, parece que esse whodunit vai precisar de mais algumas temporadas a mais. Carne misteriosa. Quando um estrondo altíssimo acordou uma família da Flórida no meio da noite em julho de 2017, eles presumiram que era apenas o começo de uma tempestade qualquer. Mas o que eles encontraram na manhã seguinte deixaram todos famintos por respostas. Para a surpresa da família Adair, no telhado de sua casa havia uns 7 quilos de salsicha italiana meio congelada e também algumas costelas de porco, que pareciam ter misteriosamente caído do céu. Não só havia 3 grandes pacotes de carne no telhado, havia também mais 2 pacotes em seu quintal lateral, deixando a família perplexa sobre de onde esse meteorito de carne misterioso pode ter vindo. Toda a saga da salsicha continuou quando a carne encontrada em sacos marcados acabou sendo originária de um armazém de alimentos a mais de 200 quilômetros a oeste da casa de Adair. O proprietário do armazém pôde confirmar que, embora essa carne em questão tivesse vindo de seu armazém, ela havia sido embalada mais de 6 meses antes desse evento. Ele vendeu a carne para uma empresa de serviços de terra, cujo proprietário diz que se lembra de pegar essa carne, mas não tem ideia de como ela teria acabado no telhado de alguma pessoa. O dono do armazém até se ofereceu para dirigir até a família, com um pouquinho mais de carne para uma sessão misteriosa de churrasco. Sem mais pistas até o momento, a família teoriza que a carne caiu de um avião, de um dos 3 aeroportos que existem perto de sua casa, mas não relatou ter ouvido nenhum avião sobrevoando na noite em questão. Além disso, você pensaria que sacos de carne congelada caindo daquela altura fariam um buraco no telhado, não é? Outra teoria, que claramente é apenas uma brincadeira, é que alguém jogou a carne no telhado, estilo Walter White. Mas até mesmo essa teoria ainda não conseguiu me convencer muito, considerando que os sacos de carne seriam pesados demais para serem jogados facilmente no telhado. Até hoje, a Administração Federal de Aviação ainda não comentou publicamente sobre o incidente com detalhes sobre os voos naquela noite. Então, até que esse mistério que caiu do céu seja resolvido, acho que parece que a previsão do tempo na Flórida vai permanecer nublada, com chance de algumas almôndegas, com rajadas de salsicha. Um baita pepino. Para os moradores de Missouri que dirigem através da área de Des Peres, o deslocamento diário é ocasionalmente revitalizado por uma visão muito estranha, mas que também é uma visão muito comum. Empoleirada em uma rampa que leva da I-270 North, muitas vezes aparece um solitário e misterioso pote de picles. Mas o verdadeiro pepino nessa situação toda é que nenhuma pessoa faz ideia de onde pode ter vindo. As pessoas que passam pela estrada e também entusiastas de picles adoram a ideia desse mistério todo e prontamente criaram um grupo no Facebook dedicado a como e por que esses frascos continuavam encontrando o caminho para a rodovia I-270. Embora esse pepino possa não parecer muita coisa para quem não conhece a história, esse picles misteriosamente tem aparecido exatamente no mesmo lugar desde o ano de 2012, como se fosse algum sacrifício estranho e persistente aos deuses do picles. Não foi identificado nenhum padrão consistente em termos de tempo e aparição, com esses frascos misteriosos levando meses de intervalo para aparecer. Esses picles irritantes foram vistos mais recentemente no mês de maio de 2021. Mas se considerarmos que nenhuma pessoa jamais foi vista soltando esses artefatos intrigantes, desvendar esse mistério vai ser muito mais difícil do que abrir aquele pote de picles muito irritante. Mas os mistérios bem preservados estão longe de ser a coisa mais estranha que as pessoas realmente encontraram na estrada. Então, fique aqui comigo para descobrir mais. Honda pendurado. Certa manhã, no mês de maio de 2018, o trajeto que os motoristas de Toronto usam para o trabalho saiu de um caminho chato e tedioso para uma coisa bizarra de coçar a cabeça, graças a um espetáculo realmente incomum de se ver. Os motoristas ficaram simplesmente chocados ao notar um carro pendurado a cerca de 9 metros do chão, embaixo da ponte Millwood, em Don Valley.
preso com nada mais do que apenas um pedaço grosso de cabo elétrico. E além disso, o Honda Civic azul estava sem as suas janelas. A princípio, a polícia pensou que o carro pendurado deveria ser algum tipo de adereço de algum filme. Mas não demorou para que autoridades da cidade descobrissem que não havia filmes sendo filmados. Nenhuma pessoa de fato viu o carro ser baixado da ponte, e nem as pessoas que fizeram isso, o que pode ser um pouquinho difícil de não ver, não é? Assumindo que a obra não foi façanha de brincalhões. Mas isso não parece coisa de um youtuber comum, parece mais um experimento social maluco. Quem quer que tenha feito isso precisaria de um bom conhecimento tanto de física quanto engenharia para conseguir, considerando como eles removeram a transmissão do motor e outras peças pesadas para tornar o carro o mais leve possível. É mais provável que o carro tenha sido içado do chão, em vez de ser empurrado da própria ponte, o que oferece uma explicação sobre como pode ninguém ter visto uma coisa dessas. Uma façanha semelhante foi realizada por um grupo de estudantes de engenharia em 1982, que pendurou a carcaça de um velho Volkswagen Fusca nos trilhos da Iron Workers Memorial Bridge da cidade de Vancouver. Porém, sua tentativa foi menos bem sucedida, pois o veículo usado acabou caindo rio abaixo, levando à prisão desses alunos. Quando se tratava do Honda pendurado em Toronto, no entanto, a polícia conseguiu derrubar o carro sem que ninguém se machucasse. Porém, até o dia de hoje, nenhuma pessoa apresentou qualquer informação sobre quem poderia estar ligado a essa manobra muito elaborada. Lar Doce Gnomo. Se você ou alguém que você conheça tem um gnomo de jardim, é bem melhor ficar de olho nele. Uma mulher em dezembro de 2015, Bev York, da Colômbia Britânica, Canadá, acabou se envolvendo em um misterioso caso de sequestro de gnomos em série, do tipo que vem acontecendo de forma intermitente nos últimos 40 anos. Depois de seu gnomo desaparecer de seu gramado, Bev perdeu toda a esperança de ver seu amiguinho de novo. Porém, em 25 de julho do ano que se seguiu, Bev acordou e descobriu que o gramado e a ordem haviam sido restaurados, quando seu gnomo jogador de futebol reapareceu magicamente em uma bolsa amarrada em seu portão da frente. Para sua surpresa, seu companheiro há muito tempo perdido lhe trouxe um presentinho, na forma de um álbum de fotos perfeitamente encadernado que documentava suas muitas aventuras enquanto estava fora. A primeira página até começava com uma nota manuscrita do próprio gnomo, agora chamado Leopold, explicando exatamente onde ele estava. O resto do álbum mostrava o pequeno nômade posando para muitas selfies de férias, incluindo uma foto em frente ao Grand Canyon. Ele ainda teve tempo para algumas margaritas nas praias ensolaradas do México. Por mais hilário que tudo isso pareça, Leopold não é o primeiro gnomo a se afastar de seu habitat no jardim da frente, já que a brincadeira do gnomo viajante remonta à década de 1980. A prática, conhecida como gnoming por seus participantes, envolve o sequestro amigável e temporário de gnomos de algum gramado, que geralmente são devolvidos depois de enviar aos proprietários uma série de fotos de seu amado gnomo fazendo uma variedade de atividades. De fato, o registro mais antigo de uma brincadeira de gnomo viajante remonta a 1986, na Austrália, quando um gnomo apelidado de Bilbo por seus captores teria deixado uma nota que dizia: "Querida mãe, eu não podia mais aguentar toda essa solidão. Estou saindo para ver o mundo. Não se preocupe, eu volto logo. Com amor, Bilbo." Embora o destino de Bilbo e o gnomo permaneça um tanto incerto, já que não há nenhum registro se ele realmente voltou para casa ou se tropeçou em algum anel mágico por aí. Leopold com certeza voltou para sua casa. Ao contrário de outras pessoas, Bev ficou completamente encantada com a aventura de seu amigo e achou tudo muito fofo, elogiando todo o trabalho que foi feito para fazer o álbum de fotos. Porém, a única pista que foi deixada para Bev nesse caso, sobre a identidade dos captores de seu gnomo, foi uma foto tirada de Leopold ao lado de uma criança adormecida. No entanto, Bev diz que não tem ideia de quem a criança poderia ser. Então, a verdadeira identidade dos amigáveis sequestradores de Leopold continua permanecendo um grande mistério. O Homem Couro. O condado de Westchester, em Nova York, definitivamente não é estranho às lendas urbanas, mas apesar de todos os contos de bruxas e fantasmas de fazendas, nenhum dos mistérios locais é tão invasivo quanto essa história de um viajante anônimo, mais conhecido por suas roupas bastante bizarras. Na América do século XIX, havia muitas pessoas conhecidas como vagabundos, que vagavam de um lugar para outro sem casa.
As histórias desses viajantes nômades muitas vezes se espalhavam pelas cidades que frequentavam, e muitos deles compartilhavam suas histórias com os habitantes da cidade enquanto passavam por ela, exceto por um homem. Em 1857, um vagabundo misterioso apareceu em Westchester, intrigando todos os moradores da cidade desde o início. Ele estava completamente vestido por couro mal costurado, mas parecendo trapos, junto de seu chapéu e também uma calça que ia até o seu peito, um par de sapatos feitos de couro e também um enorme casaco de ouro que caía sobre os seus joelhos. E não era apenas a sua roupa de couro que fazia ele se destacar sendo um pouco estranho, mas quando perguntavam qualquer coisa para ele, ele simplesmente se recusava a responder qualquer coisa sobre si mesmo, nem mesmo seu nome, e nem de onde ele veio. Então, devido à sua roupa muito estranha, ele ficou conhecido como o Homem Couro, ou em inglês, Leatherman. E a única coisa que realmente se sabia sobre o Homem Couro era o longo circuito que ele percorria ano após ano. A cada mês, viajando apenas a pé, o Homem Couro completava um circuito rigoroso, porém previsível circuito de 587 quilômetros, entre os rios Hudson e Connecticut. Esse cara realmente gostava de um exercício, já que o seu visual de couro pesava em torno de 27 quilos, o que o faria levar cerca de 34 dias cada vez. A rota do Homem de Couro era tão precisa que as pessoas da cidade conseguiram acertar os seus relógios em conjunto com sua chegada. Mas isso foi apenas até 1889, quando as pessoas começaram a perceber que o Homem de Couro não parava mais nas suas cidades como antes. Infelizmente, em 24 de março, seu corpo foi encontrado em Sawmill Woods, escondido em uma caverna onde ele costumava se abrigar de nevascas e outros climas muito ruins. Sua morte final foi de câncer de boca, que provavelmente foi causado pelo uso de tabaco. Aqueles que o encontraram procuraram por quaisquer pertences pessoais restantes e descobriram a maior pista para desvendar a identidade do Homem de Couro. Em seu corpo, eles encontraram um livro de orações escrito em francês, o que levou muitos a acreditar que ele de fato era, na verdade, franco-canadense. Além desse livro de orações e, é claro, o seu ritual de caminhadas, realmente existem pouquíssimas outras partes da vida desse homem que nos fornecem um vislumbre de sua personalidade de fato. Mas é claro que a sua propensão ao couro era também um elemento básico de sua personalidade secreta, juntamente com a sua existência de eremita, vivendo em cavernas locais quando não estava em movimento. Após a sua morte, os moradores supostamente enterraram os seus restos mortais na seção de indigentes do cemitério de Esparta, nas proximidades de Ossining, Nova York. Mas os moradores ainda são fascinados por essa figura misteriosa até hoje. E no ano de 2011 solicitaram que o túmulo do Homem de Couro fosse movido para algum lugar melhor e para longe de uma estrada principal movimentada. No entanto, como se estivesse de acordo com o mistério abrangente da vida do Homem de Couro, quando o seu túmulo foi exumado, não foram encontrados vestígios visíveis dos restos mortais do Homem de Couro. A única coisa que realmente encontraram foram alguns pregos de caixão, que posteriormente foram enterrados em uma caixa junto com um pouco de terra do seu antigo túmulo. Parece que o Homem de Couro certamente levou seus segredos para o túmulo, pois sem restos visíveis, os arqueólogos não conseguiram testar as verdadeiras origens desse homem muito misterioso. E sem nenhuma conclusão definitiva para esse curioso enigma sobre esse homem vagabundo, então finalmente em 25 de maio de 2011, todos os pregos e o solo foram enterrados sob uma nova lápide, em um cemitério próximo, e a lápide diz, o Homem de Couro. PK Kid. A maioria de nós vê o grafite pintado com spray praticamente todos os dias, embora em grande parte permaneça escondido embaixo de pontes, na traseira de caminhões e ao longo das linhas ferroviárias. Mas e se eu te dissesse que existe um grafiteiro por aí, cujo trabalho é sempre colocado em lugares de cair o queixo? A única possível explicação lógica seria que é tudo culpa do Homem-Aranha. Bom, isso não passa de mais um dia comum de arte para o indescritível PK Kid. Apesar do que o nome sugere, esse artista realmente não está de brincadeira, pois está sempre tentando fazer um trabalho de alto nível o tempo todo, que de fato tem aparecido em alguns lugares realmente surpreendentes por toda Nova Jersey e também Estados Unidos, incluindo algumas torres de água e prédios incrivelmente altos. Então, como eles conseguem fazer essas pichações nesses lugares incrivelmente altos? Bom, ninguém realmente sabe ao certo, mas acredita-se que pode ser um esforço em equipe. Alguns moradores locais acreditam que PK e Kid são dois artistas de rua separados, que compartilham o amor pela arte de mais alto nível que você pode conseguir, fazendo pichações onde ninguém se atreveria. Essa suposta equipe usa cordas de escalada e outras técnicas extremas de escalada para conseguir alcançar as suas telas.
Embora ninguém tenha começado a interrogar membros nas academias das escaladas de Nova Jersey, alguns alegam que PK Kid é na verdade Diego Rivera, o filho de um pregador de Los Angeles, e que PK significa Preacher's Kid. Dado que Diego é conhecido por ser um artista de mural, pode haver algum peso nessa teoria toda. Mas infelizmente para nós, a natureza ilegal de grafites desse tipo significa que os artistas geralmente mantêm a sua identidade em segredo. Mas até hoje, isso com certeza se provou verdade para o pichador conhecido como PK Kid. Sequestro nas alturas. Na noite de 22 de novembro de 1987, tudo começou como uma noite muito comum de domingo para os telespectadores que moravam em Chicago, Illinois. No entanto, quando o noticiário das 21 horas da WGN-TV finalmente mudou para o segmento esportivo da programação, as telas da cidade ficaram todas pretas. Mais ou menos 15 segundos depois, uma figura misteriosa apareceu, e foi aí que nasceu um mistério de TV de 30 anos. O vídeo mostrava uma figura usando uma máscara de borracha e fantasia, balançando a cabeça pela tela, que não tocava nada além de um áudio difuso. Ao todo, esse vídeo misterioso durou apenas uns 13 segundos, enquanto levou cerca de uns 30 segundos para os engenheiros intervirem e finalmente resolverem as coisas. Não só esse incidente foi seriamente assustador, como deixou a rede completamente perplexa. Os engenheiros da rede inicialmente teorizaram que toda a interferência era um trabalho interno de algum funcionário. Então eles imediatamente começaram a procurar pelo estúdio, mas realmente não encontraram ninguém. Acontece que a transmissão havia sido pré-gravada, e o sinal da WGN foi sequestrado por outra pessoa, que fez a sua própria apresentação especial para o público de TV de Chicago naquela noite fatídica. Assim que todos começaram a relaxar de novo e esquecer a estranha interrupção do noticiário da noite, os hackers atacaram de novo, só que dessa vez no meio de um episódio de Doctor Who, transmitido pela PBS. O único problema era que dessa vez os engenheiros do canal tinham ido para casa durante a noite, ou seja, realmente não havia ninguém para poder interromper essa transmissão. E ela foi tocada sem ser interrompida, direto para toda a audiência. Algumas pessoas ficaram irritadas, a maioria ficou confusa, e alguns apenas se divertiram com tudo isso. Os funcionários da rede, no entanto, não se divertiram nem um pouquinho, e decidiram organizar uma investigação completa sobre quem estava por trás desse ataque de TV, e trouxeram até o FBI para ajudar. Agora, se você está se perguntando exatamente a quem a máscara estranha estava retratando, ele era um personagem de TV chamado Max Headroom, que apareceu pela primeira vez em seu próprio filme feito para a TV, chamado Max Headroom 20 Minutos no Futuro, lançado em 1985. Ele posteriormente apareceu em um programa de TV satírico que intercalava vídeos de música e segmentos de talk show, com uma conversa muito sarcástica e leve de Max Headroom, que interpretava o personagem de uma reprodução digital futurista e distópica de um apresentador de TV. Os anos 80 realmente era um pouquinho estranho. Na época do sequestro, esse show era realmente muito popular, então é provável que a maior parte do público tenha reconhecido. E além disso, aqueles hackers fizeram um trabalho realmente impressionante ao imitar o seu programa, até o fundo colorido e baseado em linhas girando e girando atrás dele. E até o dia de hoje, nenhum dos responsáveis foi pego pela justiça, e milhares de teorias foram apresentadas. A maioria acha que foi um funcionário com algum rancor contra a WGN, mas não havia uma mensagem clara nos vídeos e nenhum motivo óbvio para isso, então é difícil atribuir a alguém. Nas palavras de Max, And yes, it takes all sorts to make a world, and the world is full of strange things. O fantasma da batata. Não é todos os dias que você ouve histórias de fantasmas sobre batatas. Potatoes. Boil 'em, mash 'em, stick 'em in a stew. Mas esse pesadelo acabou se tornando uma realidade para os moradores de Jackson, Mississippi, no ano de 2019. Em uma terça-feira, no dia 9 de abril de 2019, quando uma mulher local estava se preparando para sair para o trabalho no bairro de Bellhaven, ela notou uma tigela de isopor cheia de uma substância muito misteriosa colocada no capô de seu carro. Em uma inspeção um pouco mais próxima, descobriu que o conteúdo da tigela era de todas as coisas, um monte de purê de batata. Depois de postar o seu problema com batatas no Facebook, outros moradores foram aos comentários para relatar os seus próprios percalços com esse purê.
Um morador disse que quase colocou o pé dentro quando uma tigela do material foi deixada em sua varanda. Acontece que essas tigelas de purê misteriosas apareceram da noite pro dia, em praticamente todos os lugares, nos carros das pessoas, nas varandas e caixas de correio. Agora pode não haver nada de especialmente sobrenatural nessas batatinhas. Entretanto, os moradores locais começaram a se referir a quem quer que fosse responsável como o fantasma da batata. Alguns temiam que as batatas pudessem estar envenenadas, mas obedecendo à regra de 3 segundos, ninguém estava se sentindo muito corajoso o suficiente para um teste. Muitos moradores ficaram felizes em acreditar que o truque de batata era apenas uma brincadeira inofensiva, e ficou por isso mesmo. Mas outros começaram a desvendar possíveis pistas e descobriram uma pista significativa que parecia ajudar a realmente resolver esse mistério de batatas. O morador apontou que muitas das vítimas dessa brincadeira de batata eram funcionários e ex-alunos de uma universidade local. Talvez as vítimas tenham ofendido alguém ao tomar uma última bola de purê de batata no refeitório da faculdade? Talvez alguém tenha se inscrito no curso de agricultura da faculdade apenas para ser recusado e acabou descontando toda a sua raiva em seus futuros colegas e professores de uma maneira adequadamente irônica? Até hoje não existe uma resposta definitiva. Infelizmente, os responsáveis ainda estão conseguindo manter a sua identidade em total segredo. Então parece que nunca vamos descobrir a receita real desse purê de batata super misterioso. E você, já encontrou algum mistério não resolvido na sua cidade? Diz aí pra mim nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e até a próxima!